Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Segue Fla com as cores do clube mais amado desse Brasil e do mundão, que é as cores do Malvadão. Então, pessoal, São Paulo entra na briga para poder tirar, na verdade, não tirar, convencer Marcos Antônio a não acertar com o Flamengo. A ideia do tricolor paulista é fazer uma proposta para a Lazio para poder fazer para poder entrar em negociação, que não venha a fazer uma compra de forma definitiva, mas a ideia é poder fazer com que eles obtenham o jogador por empréstimo, mas não com uma obrigação de compra, mas sim com apenas uma opção de compra ao final desse empréstimo. Então, o Flamengo, que já vinha disputando o jogador já há um tempo para poder tentar trazer o jogador para poder compor o elenco do Flamengo, já tem já um concorrente direto para poder ver ali com qual clube que o jogador ele vai querer atuar, né? Então o Flamengo já ganha esse concorrente. Do ponto de vista, o Flamengo deveria já trabalhar de um pouco mais e de forma mais intensiva para cima do jogador, porque o Flamengo ele já fez uma proposta para a Lazio por empréstimo, né, mas com uma obrigação de compra ao final desse contrato, diferentemente do São Paulo, que fez apenas uma sondagem para poder trazer o jogador por empréstimo, mas com apenas uma opção de compra. O Flamengo já tem que ficar um pouco de olho, porque se o São Paulo vier a fundo e fazer, tipo assim, se a Lazio acabar achando que o negócio entre o São Paulo com o São Paulo vai ser mais vantajoso, o Flamengo pode acabar perdendo esse jogador. O detalhe é que o Flamengo, quando estava monitorando o jogador e que já fez proposta, a ideia do Flamengo é poder negociar o jogador por empréstimo, mas com uma obrigação de compra ao final desse empréstimo. Já o São Paulo, ele já quer o jogador por empréstimo, mas não como obrigação de compra, apenas como uma opção de compra ao final desse contrato. Então, resta saber qual vai ser ali o desfecho final para a gente poder saber em qual clube o Marcos Antônio vai jogar. Eu, do meu ponto de vista, como o Marcos Braz ele é um cara super experiente, ele tem noção do que ele faz, eu acredito que o Marcos Antônio caberia muito bem no Flamengo, porque é um volante, né? E não se sabe ao certo se, por exemplo, o Claudinho ele vai vir para o Flamengo. E já saindo desse ponto do Marcos Antônio e voltando novamente para Claudinho, que eu já até cheguei a comentar em alguns vídeos passados, o Marcos Braz ele chegou a dar uma entrevista ali, eu acho que foi, eu não sei em qual foi o momento, que ele chegou a dizer que estava negociando com o presidente do Zenit a vinda do Claudinho para o Flamengo. Só que isso não caiu muito bem, porque quando chegou aos ouvidos do presidente, eu acredito que ele até errou o nome lá do presidente do clube lá do clube russo. Eles ficaram assim naquela naquele pensamento, com quem que o Marcos Braz está negociando. E se realmente o presidente do Zenit ele chegou a falar um ponto onde diz o seguinte: com quem que eles acham que eles estão negociando? Eles acham que o Claudinho vai jogar no Flamengo? Então a gente já fica naquele pensamento e com aquela pulga atrás da orelha. Todas essas notícias que vêm chegando para o Flamengo de que o Claudinho vai jogar, vem jogar no Brasil, será se isso é apenas tipo assim, conversa fiada, se são apenas hipóteses que o pessoal está levantando e acabou se fortalecendo ao longo dessas negociações? E se realmente teve uma negociação com o Claudinho, porque algumas notícias que se saem na mídia é de que o Flamengo ele está negociando, mas em outras situações nunca que teve uma proposta de forma definitiva para poder trazer o jogador. Então, a gente só tem que esperar para poder saber qual vai ser o desfecho final dessa história, né? Por conta que já rola bastante tempo e o Flamengo já vem monitorando o jogador há mais ou menos uns 2 anos. E eu acredito que se for para poder trazer o jogador, o Flamengo ele tem muito bem bala na agulha para poder trazer qualquer um da Europa, claro, né? Aquele que seja acessível e vir a adquirir o jogador de forma definitiva. Agora, saindo já do assunto de jogadores, a gente vem para o sorteio da Copa do Brasil. E para ser bem sério com vocês, o pior time que a gente que não queria pegar, no meu ponto de vista, o pior time que a gente não podia pegar era o Palmeiras. E a gente acabou pegando o Palmeiras
para poder confrontar nessas oitavas. Então, de tantos clubes que tinha ali disponível, como CRB, Juventude, bem, Juventude é um time muito chato para jogar também, mas perdeu seu principal amuleto, que era o Roger Machado, né? Que acredito que ele já chegou até a se acertar com o Internacional. Mas o Juventude, tinha o CRB, tinha o Vasco, bem, afinal de contas o Vasco ele tá crescendo, né? Até porque ele já ganhou 4 seguidas no Brasileiro. Tem o Vasco, tem o Corinthians, Grêmio, o CRB já falei, o que tem mais? Tem, tipo assim, foram os classificados ali, né, que estão ali nas oitavas. O Flamengo, ele pegou o pior deles, mas é aquela questão, né? Para quem quer ganhar, a gente não pode escolher adversário. No meu ponto de vista, eu queria pegar o Corinthians logo para poder já acabar com a história ali dos corintianos ficar enchendo o meu saco. Então, se o Flamengo tivesse pegado o Corinthians, era mais certeza de que o Flamengo ele ia passar de fase, porque o Corinthians não tem time para poder bater de frente com o Flamengo. Mas não quer dizer que o Flamengo não vai passar, né? É por conta que o Flamengo tem um elenco muito forte e vamos esperar para ver quem é que vai passar de fase. Espero que seja o Flamengo, claro. Um ponto importante que venho a dizer a respeito das eleições do Flamengo, né? Por conta que o BAP, eles deu uma declaração dizendo que não precisa de SAF para poder o Flamengo vir a construir um estádio. E ele chegou a argumentar de que a SAF é para o clube e não para a construção de uma casa própria. E ele falou também uma questão que todo Flamengo, acredito que todos os flamenguistas, eu pelo menos gostei muito da palavra dele dizer que caso seja eleito, ele não vai aderir a nenhum tipo de SAF, porque isso vai acabar diminuindo o poderio financeiro do clube. Na verdade, não sei nem se é poderio financeiro, mas a hegemonia do clube, por conta que o Flamengo ele não precisa de SAF para poder crescer financeiramente. Então ele já acabou dando uma alfinetada no Rodolfo Landim a respeito da adesão a essa SAF, que até os argumentos atualmente é de que a SAF, que se o Flamengo fosse aderir, era para poder construir o estádio. Mas será se realmente era só para poder construir o estádio? Não se sabe. Então, uma outra análise que a gente pode ter é, caso o Flamengo venha a vender uma SAF, a uma parte do seu clube para uma SAF, uma empresa, nunca se sabe o que pode acontecer, porque vai que essa empresa que venha a gerenciar o Flamengo também não queira comprar ali futuramente outras partes do clube, né? Então o clube que ficaria aquela questão de ser um clube sem fins lucrativos, o Flamengo passaria a ser, por exemplo, um Vasco da vida, um Botafogo da vida. Claro que o Botafogo das SAF brasileiras hoje, dos clubes SAF, é o que está mais desenvolvido no momento, né? Aí tem o Bahia crescendo, né? O Vasco é aquele mais fraquinho de todos da Série A, mas aquela situação. O Flamengo ele não precisa de SAF para poder crescer, até por conta que ele tem um bom poderio financeiro, ele tem boas arrecadações financeiras e o que vai elevar ainda mais o potencial do clube é justamente a construção do seu estádio. Então, o BAP ele chegou a falar um ponto chave, que o Flamengo ele precisa construir seu estádio, ele não precisa de SAF para poder arrecadar dinheiro, né, para poder levantar a sua nova casa. Então, a gente só tem que esperar para ver o que vai acontecer e torcer para que quem for assumir a nova presidência não vier bater aquela loucura na cabeça de que o clube precisa de uma SAF para poder crescer. Então, pessoal, as informações que eu tenho para vocês é essa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, curta nosso canal, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar muita gente e vai motivar nós ainda a cada vez mais produzir mais vídeo para vocês. Certo? Então, falou e vapo neles!